Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição dos jovens, a última lição do trimestre, do segundo trimestre de 2023, lição 13, a beleza da unidade espiritual. O tema do trimestre foi encorajamento, instrução e conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Glórias a Deus. Uma lição maravilhosa, na qual extraímos lições importantíssimas de alguns salmos. É claro que seria bom se estudássemos todos os salmos, mas um trimestre não compreenderia para termos lições sobre cada salmo. Porém, durante o trimestre, na lição 1, a gente fez a introdução sobre o livro dos salmos, sobre a divisão, sobre a composição dos salmos, sobre os principais temas, louvado seja o Senhor. Na lição 2, falamos sobre o caminho do ímpio e do justo, estudamos o salmo 1. Na lição 3, o Messias já veio, salmo 2. Na lição 4, Bom Pastor está comigo, salmo 23. Na lição 5, prestando um culto santo a Deus, o salmo 24. Na lição 6, o anseio da alma por Deus, salmo 42. Na lição 7, perdoe-me, Senhor, salmo 51. Na lição 8, alcançando um coração sábio, salmo 90. Na lição 9, habitando no esconderijo do Altíssimo, salmo 91. Na lição 10, bendiga ao Deus Criador, salmo 104. Na lição 11, livramento e ação de graça, salmo 116. E na lição passada, quanto amo a tua palavra, salmo 119. E hoje vamos falar de unidade, Então também fazemos uma associação rápida, a qual salmo poderia tratar deste assunto. Salmo 133, glórias a Deus. Conforme o texto principal que já nos dá essa informação. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133, versículo 1. Resumo da lição: a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Essa revista foi comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira. Os objetivos da nossa lição são mostrar a beleza da unidade, compreender que fomos unidos para a fidelidade e frutificação, e explicar os elementos da unidade na igreja. Então vamos falar de unidade, é um tema difícil. A gente sabe que vivemos em dias trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, homens amam de si mesmo. Então muitos pensam em si, somente em si, e se esquece que o verdadeiro cristianismo parte desse princípio da unidade. Tanto no Antigo Testamento a unidade é ensinada e almejada, como no Novo. O próprio Jesus, ele ora para que nós sejamos um, ou seja, na sua oração sacerdotal, apresentando não somente os discípulos, mas todos aqueles que ainda haveriam de crer. O desejo de Cristo é que sejamos uma unidade. Louvado seja o nome do Senhor. E como essa condição de união é difícil, a igreja é formada por pessoas de diversas características, de diversas culturas, diversos meios sociais, mas não é impossível, principalmente pelo vínculo da paz, pelo vínculo do Espírito Santo, pois nos torna um só e por sermos agora participantes cordeiros de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, somos nova criatura, nascido da água e do Espírito, conforme Jesus orientou ali a Nicodemos. Se não for assim, não poderemos herdar o reino de Deus. E na orientação pedagógica da lição, traz um quadro interessante falando sobre essa importância dessa união. Faz da igreja um exemplo para o mundo e ajuda a aproximar as pessoas do Senhor. Então as pessoas veem o testemunho da igreja de um povo unido, e isso faz com que a cada dia o Senhor acrescente aqueles que hão de salvar, louvado seja o nome do Senhor, através do nosso testemunho, da nossa prática, da nossa vida em união. Ajuda-nos a cooperar conforme a vontade de Deus, antecipando um pouco da alegria que teremos no céu. Então, para servir ao Senhor, temos que estar em um mesmo propósito, unidos nesse propósito. Terceiro, renova e revigora o ministério, porque existe menos tensão para extrair a nossa energia. Viver em união não significa que concordaremos em tudo. Haverá muitas opiniões, da mesma maneira que existem muitas notas em um acorde musical. Mas devemos concordar em nosso propósito na vida, trabalhar juntos para Deus. A união reflete nossa concordância de propósito. Então, opiniões diferentes é normal, sempre há divergência em opiniões, mas que nosso propósito seja único. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não precisamos sempre concordar com as opiniões dos outros, mas devemos nos unir
e em um propósito, louvado seja o nome do Senhor, ter a concordância desse propósito, que é servir a Deus, fazer a obra do Senhor, aleluia, alcançar as almas, levando cada um as cargas dos outros, louvado seja o nome do Senhor, em amor, glórias a Deus. Sempre poderá haver conflitos de opiniões. A gente vê que até Paulo e Barnabé divergiram e até se separaram, mas eles continuaram no mesmo propósito, louvado seja o nome do Senhor, e mais à frente é claro que se uniram novamente. Naquele momento houve apenas uma divergência de opinião. Então a união é necessária para que a igreja possa prevalecer contra as portas do inferno, louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra no Salmo 133, versículo de 1 a 3 e João 17, 20 a 23. Então o comentarista ele faz essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo a respeito desse importante assunto que é a união dos irmãos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. João 17, versículo 20. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Glórias a Deus. Então, já nesse último versículo a gente percebe uma bênção importante da união, Glórias a Deus, que nós alcançamos o amor de Deus através desse vínculo, louvado seja o nome do Senhor, com Cristo e com o Pai e com nossos irmãos. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito do tema da unidade encontrado no Salmo 133. Relacionaremos o Salmo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus, João 17, 20 a 23, e veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionamentos com os irmãos. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina da piedade e no serviço cristão. Glórias a Deus. Então, a gente começa sendo unido em Cristo, no Pai, aleluia. E é claro que isso vai refletir também em nossa comunhão, nossa união com nossos irmãos. E isso vai gerar frutos para o nosso serviço. Glórias a Deus. Sem a comunhão com o Pai, não consigo amar meu irmão. E vice-versa, que a Bíblia diz também como eu posso dizer que amo a Deus se eu aborreço o meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Interessante que esse tema do jovem casa muito bem com o tema da revista dos adultos, que vai falar da amizade de Jesus com a família de Betânia. Glórias a Deus. Então é bom a gente estar em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, Ele esteja presente na nossa vida. Aleluia, isso vai refletir em todos os nossos relacionamentos. Primeiro tópico, a beleza da unidade. O Salmo 133, primeiro subtópico. É um salmo de Davi denominado dos degraus ou das peregrinações. Há pelo menos mais 15 salmos na categoria dos degraus, o Salmo 120 até o 134. Na lição retrasada nós falamos de um salmo que provavelmente pode ter sido um hino que Jesus cantou ali no final da ceia. Então havia aqueles salmos que eram entoados, eram cantados após a ceia, após ali o momento da festa, da comunhão, da Páscoa ou dos outros festejos ali em Jerusalém. E citamos que há esse salmo degrau, então aqueles eram cantados no final. Esses eram cantados antes de chegarem até o templo, glórias a Deus. Então são salmos de degraus, ou salmos de romaria, ou salmos de peregrinação, ou seja, aqueles salmos que alguns judeus vinham cantando para o caminho, que quando eles iam para aquelas 3 festas anuais em Jerusalém, muitos vinham de longe, vinham lá do norte, vinham lá de outras regiões que pertenciam até o Reino do Norte, Samaria, Galileia, então vinham e nessas peregrinações então eles entoavam esses salmos. E também chamado degraus porque ao subir o Monte Sião também iam cantando esses salmos. Então o Salmo 133 faz parte desse grupo. A característica principal deles é
há de ser canções de adoração enquanto o povo de Deus peregrinava ao Monte Sião para adorar o Senhor. Nesse aspecto, o tema desse salmo é a unidade. Na adoração, a unidade é o elemento indispensável. Então, como é que eu posso oferecer minha oferta ao Senhor se eu tiver algo contra meu irmão, como disse o Senhor Jesus? Então, para que eu cantasse, para que eu entoasse, adorasse a Deus, era imprescindível também que eu vivesse em união com meus irmãos. É o contraponto de qualquer ideia de egoísmo ou disputa. O Salmo 133 revela a beleza da unidade de uma família natural, bem como da família espiritual. Então, parte desse significado de irmãos pertencentes a uma família e também dos irmãos espirituais, porque todos nós fazemos parte de uma família espiritual. Então, essa união é necessária e fundamental para a família e para a igreja, que compõe essa unidade, essa irmandade. Louvado seja o nome do Senhor. E para o judeu, todas as tribos em união, cada homem e mulher vivendo essa realidade, para que pudesse adorar o Senhor e ser um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Segundo subtópico, a unidade é boa e suave. Então, vamos extrair característica que o Salmo demonstra, quão bom é essa união. Nesse versículo, duas expressões se destacam: quão bom e suave. O salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre irmãos de uma família natural para animar a unidade espiritual da nação e para nós outros, do povo de Deus. Aqui devemos levar em conta que nem sempre é possível que irmãos de carne habitem na mesma família. Passagens da Bíblia mostram isso a respeito de Esaú e Jacó, Gênesis 36, 6 a 8, e o desentendimento entre Abraão e seu sobrinho Ló, Gênesis 13, versículo 6. Quando irmãos vivem guerreando entre si, famílias inteiras sofrem. Então é bom que vivem em união, mas infelizmente nem sempre isso acontece e isso prejudica a família. A gente vê aqui alguns exemplos: a briga de Esaú e Jacó, o desentendimento de Abraão e de Ló, ou seja, do seu povo, os pastores ali de Ló se desentendiam com os pastores de Abraão. Então, bom é que houvesse união, mas a Bíblia não oculta essas falhas dos homens, mas ela revela todas as fraquezas, as falhas, para que a gente não venha incorrer nos mesmos erros e sofrer as mesmas consequências. Então, o caminho de Deus é sempre aprazível, é bom, é a união. E a guerra, é claro, sempre vai gerar prejuízo e toda a família sofre. Entretanto, a força desse primeiro versículo reside exatamente em perceber que, se há degradação na desarmonia familiar, há beleza na unidade e harmonia entre irmãos. A família toda é abençoada. A paz e a harmonia predominam. Bondade e suavidade têm lugar na família. A coisa mais cara que nós podemos ter no nosso lar é a paz. Essa suavidade, essa bondade de estarmos unidos, em união. Quem não gosta de desfrutar da bondade e da suavidade de um ambiente familiar? Essa imagem da unidade familiar deve transbordar para a unidade espiritual. Glórias a Deus. Então, começamos com nossa família, e isso também não pode faltar, aleluia, na esfera espiritual, ou seja, também temos que estar unidos com os nossos irmãos, aleluia, porque temos todos o mesmo propósito, e morar no céu. Glórias a Deus. E lá não tem divisão, Não adianta os irmãos ficarem brigados aqui na terra, achando que no céu é um morar na região sul, outro na região norte. E o pior, em desarmonia, em desunião, nem subir vai. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos entrar por essa porta que é boa e suave, Quão bom e quão suave é. Pois o salmista espera que os peregrinos israelitas apliquem essa verdade ao subir unidos para adorar no templo. Na realidade, na igreja local, somos irmãos espirituais em Cristo. E como é belo, bom e suave quando a unidade é a nossa realidade, A ponto, como já citei, do Senhor acrescentar almas para serem salvas, As pessoas têm sede, aleluia, de Deus quando vê uma igreja unida e harmoniosa. Bendito o nome do Senhor. Terceiro subtópico, duas imagens: o óleo da unção e o orvalho de Hermon. Então o salmista extrai aqui uma poesia tremenda, mostrando esses símbolos, esses modelos que se assemelham, à suavidade e o efeito
que pode a união entre os irmãos, entre as famílias e também entre a nação pode produzir. Glórias a Deus. Davi, o salmista, usa duas imagens para falar a respeito do valor e da beleza da unidade: o óleo da unção e o orvalho de Hermon. Então vamos entender cada um desses. O óleo da unção sobre o sumo sacerdote. Letra A. A consagração do sumo sacerdote acontecia apenas uma vez na vida dele e tratava-se de uma coisa santa. O perfume do óleo exalava todo o ambiente conforme ele escorria sobre o corpo do sumo sacerdote, sua cabeça e barba, bem como suas vestes. A comparação é clara: a unidade espiritual observada do ponto de vista de Deus é coisa santa, sagrada, que destila um bom perfume, formosura e doçura em qualquer ambiente pelo qual passar. Então havia ali aquele momento ímpar, né? Uma vez só na vida, acontecia na vida do sacerdote, a sua consagração. Glórias a Deus. E para isso usavam de uma essência especial, né? Um óleo que até hoje, né, os judeus guardam o segredo, né, dos ingredientes que compõem esse óleo da unção. E quando então era derramado sobre a cabeça, né, escorria pela barba e até as vestes do sacerdote, exalava esse cheiro maravilhoso. Essa suavidade, né, essa beleza, essa fragrância é comparada aqui pelo salmista, né, com uma união entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa união cheira suave às narinas do nosso Deus. E o contrário, né, deve ser também verdadeiro, né? A briga, né, deve cheirar mal às narinas do nosso Deus. Que nós venhamos querer sempre agradá-lo em tudo. Louvado seja Deus. O outro símbolo é o orvalho de Hermon que desce sobre os montes Sião. A letra B. Do ponto de vista geográfico, o Monte Hermon está bem distante do Monte Sião. Estes ficam no sentido sul. Então, os Montes Sião ficam no sul de Israel. E o Monte Hermon fica no norte, né, próximo ao Líbano. O Hermon é cercado de uma região que o sol é escarlate. Entretanto, por ser um monte bem elevado, seu pico sempre está coberto de neve. Então, lá é mais alto. O monte, então, ele no seu pico, né, é coberto de neve. Porém, o efeito, né, desse clima ali sobre o Monte Hermon, ele também vai afetar o Monte Sião, tão distante, como veremos aqui. É o orvalho do Hermon que levará frescor à vida à área de vegetação castigada pelo sol escaldante, até chegar ao Monte de Sião, a morada do Deus Todo-Poderoso, de onde ele ordena todas as bênçãos. Então aquela neve, né, ela vai refrescar toda aquela região, né? O orvalho que transpassa por ali vai dando vida, né, às regiões secas até chegar em Sião. Louvado seja o Senhor. E Sião, então, é o monte onde estava ali o templo, né, em Jerusalém. Conforme aqui na lição, a morada do Deus Todo-Poderoso, de onde ele ordena todas as bênçãos. Assim é o amor fraterno, a unidade entre os irmãos. Ele traz frescor em período de sequidão, saúde em momentos de enfermidade, conforto, alegria e vida para a família espiritual, né? Então, tão longe, mas gerava vida, gerava através do orvalho, desse frescor, a ponto até de à noite ser frio, né, no deserto. E quando esse gelo também se derretia, né, forma ali correntes de rios, né, que, como Negueb, né, que durante todo o tempo está seco, mas daqui a pouco surge água que ninguém sabe de onde é. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor ordena a vida para sempre. E isso também é um comparativo com os efeitos que a união entre os irmãos promove, né? Frescor, harmonia, vida, glórias a Deus e alegria. Que Deus nos ajude a estar exercendo, né, esse princípio maravilhoso e vivendo em união com a nossa família e com nossos irmãos. Vimos isso então no Salmo, né, Antigo Testamento, essa ênfase, esse desejo de Deus que nós vivamos dessa forma. Vamos falar também sobre esse mesmo desejo, né, na oração de Jesus. Louvado seja o Senhor. Na oração sacerdotal. Segundo tópico, unidos para a fidelidade e frutificação. Primeiro sobre o tópico unidade na igreja. Da mesma forma que o salmista desejava que a nação compreendesse o valor e a beleza e a importância da unidade espiritual, o Salmo 133, né, de 1 a 13, nosso Senhor desejou a perfeita unidade de sua igreja. João 17, 20 a 23. O Senhor Jesus não só desejou isso, ele orou por isso. Versículo 20.
Essa oração tem uma perspectiva futura a respeito dos que hão de crer em mim, né? Então Jesus estava orando ali para os discípulos, né? Jesus dizendo, não peço que não os tire do mundo, né? Eles não são do mundo, mas não os tire do mundo, mas guarde, né? E essa oração, toda a intercessão que Jesus faz em João 17, também nos abrange. Louvado seja o Senhor, pois como diz aqui, não só por este, mas todos aqueles que haveriam de crer nele. Nosso Senhor sabia que a unidade é boa e suave, e sua igreja não pode renunciar a ela. Segundo subtópico, a unidade começa em Deus. Como Davi tomou o exemplo da consagração do sumo sacerdote do orvalho de Hermon para representar a bondade e a suavidade que a unidade exala, nosso Senhor tomou o seu relacionamento com o Pai para que a igreja estivesse unida ao Pai e ao Filho. Glórias a Deus. Então o Senhor, ele demonstra que essa união entre os irmãos passa por ele, passa pelo Pai, para que todos sejamos um no Pai. Glórias a Deus. Nessa perspectiva, a unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Então, nem eu posso dizer que amo a Deus aborrecendo meu irmão, nem posso amar meu irmão sem amar a Deus. Então, está tudo ligado, né? Tem que ser uma coisa interdependente da outra. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, unidade entre irmãos. Como irmãos espirituais, nossa unidade deve ser à luz da unidade do Filho com o Pai, né? Da mesma maneira como está ligado em comunhão e obediência, da mesma maneira nós devemos fazer. Assim seremos aperfeiçoados por Cristo nessa relação fraternal. É uma unidade que começa em nossa união espiritual com Cristo, onde a Bíblia diz que somos um corpo e Cristo a cabeça, né? Então, para que haja, né, relacionamento desse corpo, tem que estar unido, né? Tem que estar tudo interligado. E os membros também têm que estar interligados, como diz lá em 1 Coríntios. Também somos um edifício cujo fundamento é Cristo, né? Então ele é a base, o alicerce. Com base nessa verdade, somos chamados a preservar em unidade como igreja em Atos dos Apóstolos, Atos 2, 46, 5, 42, 9, 31. Assim sendo, a ideia de uma igreja local dividida, isto é, a família espiritual, não tem origem em Cristo nem em sua palavra. A gente sabe que dissensão, né, discórdia, né, partidarismo, tudo isso aí são obras da carne, não está no ensino de Cristo, né? Então, até a Bíblia diz que a rebeldia, né, como pecado da feitiçaria. Então, vigiemos, né? Essa igreja que está com o reino dividido, ela não tem como subsistir, nem pode estar biblicamente relacionada a Cristo. Pelo contrário, né? Ela está longe da palavra. Que Deus nos ajude, que nós nos arrependamos, lembremos-nos onde caímos e voltemos a praticar o primeiro amor, como nos orienta lá em Apocalipse. Também a ideia de uma juventude divorciada de uma profunda convivência cristã na igreja local não tem rastro algum na palavra de Deus, né? Então, desunião não faz parte, né, do modelo de Cristo e daqueles que querem seguir a Jesus. Essa convivência se dá por meio de alguns elementos bem concretos, que, segundo o que temos na palavra de Deus, são bem claros. Estão unidos na doutrina, na piedade, no serviço, e como Atos 2,42. A unidade leva em conta o que temos em comum, ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade e prestamos o mesmo serviço. Então, Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? Então, mesma fé, mesma piedade e mesmo serviço. Então, aí, essa unidade, ela tem que concordar em tudo isso. Glórias a Deus. Aleluia. Como a gente falou, né? Nem sempre a gente tem as mesmas opiniões. Podemos divergir em alguma coisa, mas nesses elementos não podemos divergir. Glórias a Deus. Temos que ter a mesma fé, não podemos estar discordando ou cada um crendo em alguma coisa. Por isso que a gente tem a nossa declaração de fé na Assembleia de Deus, para nos dar, né, um ponto de convergência, né? Então todas as Assembleias de Deus creem da mesma forma, né? Creem na mesma doutrina. Glórias a Deus. E localmente a gente tem que ter unidade na comunhão e nos servir a Deus. Glórias a Deus. Terceiro tópico, elementos da unidade da igreja. Primeiro subtópico, unidade na doutrina. Então vamos desmembrar ou enfatizar esses itens. O Novo Testamento apresenta a doutrina como um elemento importante da unidade cristã, conforme já lemos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. A doutrina aqui, ou ensino, é o ensino de Jesus em seu ministério e quando, por ocasião da sua aparição aos apóstolos durante os 40 dias,
após ter ressuscitado, né? Todo aquele curso que Jesus deu aos discípulos, né, durante aqueles 3 anos e meio, e mais as orientações que Jesus deu durante aqueles 40 dias após ressuscitado. Então, isso compõe a doutrina que os apóstolos, a partir dali, propagaram, né? Começam a continuar ensinando e a igreja era unida na doutrina dos apóstolos. Então, na verdade, não era deles, era de Jesus, né? Glórias a Deus. Todo esse ensino foi transmitido aos apóstolos e eles transmitiram à igreja. Efésios 2:20. Essa, por sua vez, tem o compromisso de preservar essa herança apostólica recebida diretamente de Jesus. Então, agora é a nossa parte. Eles receberam, glórias a Deus, ensinaram a igreja era unânime nisso, e agora nós também temos que preservá-la, louvado seja o nome do Senhor. E isso que forma, né, essa unidade doutrinária de todo o corpo de Cristo. Porque se a gente for analisar durante a história, né, há muitos teólogos que divergiram em vários temas, né, como hoje a gente sabe que, por exemplo, a nossa igreja, né, ela segue uma linha teológica em relação à soterologia, ou à doutrina da salvação, né, arminianista, wesleyana, mas tem aquelas igrejas que seguem, né, o calvinismo. Então isso não deve ser motivo de divergência. É importante que estejamos no início, lá na doutrina que Jesus ensinou aos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar unidos nisso. Outras interpretações, outras linhas teológicas não podem ser motivo de divergência, porque no básico a gente tem que estar na mesma fé, né? Sabendo que somos pecadores, estamos todos destituídos da graça de Deus, Jesus morreu em nosso lugar, tomou nosso lugar ali na cruz, aleluias, e nos deu de graça, pela sua graça, somos salvos mediante a fé. Um dia Jesus voltará e estaremos com Ele para todo sempre, o mundo será julgado, todos serão julgados diante de Deus, né? Então sabemos que a salvação veio de Jesus pela graça. Isso tem que ser nossos pontos de unidade, né? Que possa então convergirmos para a mesma fé, né? O verdadeiro cristianismo. As demais divergências de linha de interpretação teológica não podem nos separar. Nós devemos estar unidos pelo que realmente importa, glórias a Deus. Poderíamos também aqui elencar, né, os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, amilenista, pré-milenista, né? Então, isso aí pode haver divergência agora, mas um dia vai ficar patente, tudo vai estar patente aos nossos olhos. Glórias a Deus. Mas precisamos ter essa preciosidade da união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente deve estar unido contra as trevas, contra o mal, né? Que está sempre a cada dia avançando, querendo tragar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nesse caso, os jovens da Igreja de Cristo devem ter uma consciência doutrinária. Não por acaso o apóstolo Paulo falou a respeito da perseverança na doutrina ao jovem Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. 2 Timóteo 3, 10 a 14. Antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Nesse sentido, precisamos acessar intelectualmente a doutrina da Palavra de Deus. A doutrina fala ao nosso intelecto, à nossa razão, por intermédio do Espírito Santo. Deus nos deu essa faculdade cognitiva para conhecer as suas verdades, né? Então a doutrina vai falar ao nosso intelecto, à nossa razão, né? Deus nos deu essa capacidade, aleluia, para aprender. Temos a ajuda do Espírito Santo e ele nos faz lembrar de tudo aquilo que aprendemos. Segundo tópico, a unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, precisa amar e viver a doutrina de Cristo, seu ensino e sua vida, né? Então, temos que ter a ortodoxia, né? Conhecer a verdade, e temos que também ter a ortopraxia, ou seja, prática dessa verdade, né? Conhecer a verdade e praticá-la, né? E essa piedade, então, passa por isso, através do que Jesus nos ensinou, do modelo que ele nos deu. O cristianismo bíblico tem como base uma pessoa, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, é preciso relacionar-se com essa pessoa, Jesus Cristo. Isso acontece por meio da prática da vida piedosa, como contemplamos na primeira igreja. Quando exercemos a piedade por meio das disciplinas da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia, das presenças regulares aos cultos e reuniões de oração da igreja local, estamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo.
Então estamos nos aproximando de Jesus, através da oração, né? Como a igreja primitiva, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Como já vimos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, toda piedade. Então, piedade significa isso, né? Essas ações exercendo, né, as disciplinas cristãs, né? Glórias a Deus, e se relacionando com Cristo, se aproximando dele, buscando a sua presença. Então, passamos a amar o que compreendemos intelectualmente, né? Então, veio a doutrina na nossa mente, mas veio a nossa vida de fé, para que possamos verdadeiramente provar que Deus é bom. Assim, experimentamos de maneira concreta que a palavra de Deus é a verdade e que traz sentido para a nossa vida, né? Principalmente provando diariamente a presença de Deus. Terceiro tópico, unidade no serviço. Devemos conhecer a doutrina de Cristo, amar a pessoa de Cristo e praticar o que ele ensinou, né? O seguidor de Cristo não é somente aqueles que amam a sua doutrina ou que a conhecem, mas aquele que caminha por onde ele andou, pisa nas suas pegadas. Esse é o verdadeiro seguidor. Aqui nos referimos à prática das boas obras em favor do próximo, como acontecia na vida da Igreja Apostólica. Partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa como resultado da compreensão do conteúdo transmitido pelos apóstolos e do amor despertado pelo relacionamento com o Senhor. Era uma marca da Igreja de Atos 2,44. Todo o cuidado que nós temos que ter com nossos irmãos é viver essa união na prática. Não adianta simplesmente dizer, eu amo meu irmão, eu sou unido com ele, mas eu não visito ele em suas necessidades, em suas carências, né? E até não suporto ele também em suas fraquezas. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, né? A dizer até, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, como Jesus na cruz falou isso daqueles que o maltratavam. É uma bênção quando há unidade entre os cristãos com a finalidade de suprir a necessidade de nossos irmãos. Certamente você deve conhecer alguém em sua igreja que precise de uma mão estendida. Assim, a juventude cristã é chamada para servir ao próximo em unidade como consequência de pensar corretamente o que Jesus ensinou, de amar a pessoa dele e por isso fazer o que ele ordenou. Lucas 10, 25 a 37. Portanto, pensemos na mesma doutrina, amemos a mesma pessoa e pratiquemos o que Jesus ensinou, né? Doutrina dos apóstolos, que é de Cristo. Glórias a Deus, amar a Cristo e obedecer, imitá-lo, praticar o que ele ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse trecho aqui de Lucas 10, 25 a 37, Jesus ensina então a respeito do bom samaritano, né? Aqueles que podiam ajudar, passavam de longe, não podiam se contaminar, tinham muita coisa para fazer para Deus, mas esqueciam de ajudar aquele que estava caído. Que Deus tenha misericórdia e que possamos fazer como Jesus nos ensinou, ser o bom samaritano. Concluindo nosso trimestre, o Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Amém? Glórias a Deus. Então, unidade é tudo isso, né? Bem complexo. Aleluia. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Dessa forma que o Senhor intercedeu por nós ali na oração sacerdotal. E essa beleza, esse perfume que no Antigo Testamento exalava, né? Da unidade entre os irmãos e ainda gerava vida. Que Deus continue nos graciando, nos ajudando, nos fortalecendo. Que os jovens possam ter também esse desejo de viver. Aleluia. Esse modelo que Deus quer de nós. Amém? Certamente as bênçãos serão derramadas sobre nós. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Graças a Deus, vamos orar, agradecer a Deus por esse trimestre, que Deus continue abençoando a vida do evangelista Marcelo Oliveira e abençoando todos aqueles que compõem, amam, né, estão engajados nesse ministério maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Santo Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor Jesus. Continua, Pai, nos ajudando, Pai. Obrigado por cada salmo que estudamos este trimestre, cada mensagem poderosa, Pai, que o Senhor tem edificado nossos corações. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, a Te amar, aleluia, a Te obedecer, Senhor Jesus, a seguir
todos os seus ensinamentos, Pai, e a cada dia nos parecer mais contigo. Em nome de Jesus, abençoe os jovens, abençoe os professores, pastores, todos aqueles que compõem a escola dominical, secretários, porteiro, Pai, estenda a sua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém.